Se você tem dificuldade de memorizar um texto, de criar imagens, de decorar o texto dos personagens ou de falar um determinado texto em público, fica até o final desse vídeo porque pode te trazer algum insight. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo de estudo de texto como atriz, que é um processo que normalmente a gente costuma criar imagens do texto para compreender melhor o que aquele texto está querendo dizer pra gente. Então a gente costuma muito usar as imagens. Mas no meu processo de estudo e de autoconhecimento, eu fui percebendo ali que de alguma forma as imagens, quando eu precisava acionar as imagens, elas não vinham tão facilmente. As imagens de alguma forma sumiam, assim, sabe? É como se eu tivesse ali com uma dificuldade na leitura do texto, como se eu tivesse que ler várias vezes para poder entender e as imagens começarem a vir. Elas não vinham rapidamente. E aí eu percebi que de alguma forma eu não praticava isso. Eu tenho uma memória corporal muito forte. E eu percebi que eu não praticava as imagens na minha vida. É por isso que elas tinham dificuldade de aparecer. É como se eu quisesse saber o texto todo e ao mesmo tempo eu não conseguia saber o texto inteiro. É como se eu quisesse estar num debate, numa reunião e tivesse que falar no final sobre ele e não conseguisse falar sobre tudo. E ao mesmo tempo eu não conseguia gravar partes. Então, como se eu tivesse que, por exemplo, estar num determinado ambiente e alguém falasse assim, bom, feche os olhos e me diga o que você lembra, as imagens que você lembra. É como se eu fechasse os olhos e eu não conseguisse lembrar de nada. A minha mente não registrava as imagens. Eu queria falar tudo, eu queria ver tudo, mas ao mesmo tempo eu não via nada. Eu não sei se você já teve essa sensação, se isso é normal, se acontece dessa forma mesmo. Mas aí eu fui entendendo por que isso acontecia na minha mente, o que eu precisava fazer. E nesse processo de investigação, eu estava um dia andando no parque e eu percebi que de repente falasse assim, feche os olhos e me diga o que você lembra. Eu não lembrava de nada se eu fechasse os olhos. Por quê? Porque eu queria falar todas as informações, todos os detalhes. E eu não consegui, de alguma forma, trazer isso pra você, assim, na minha mente. Então, o que eu pensei? Falei, bom, se eu não consigo dar conta de tudo, talvez se eu escolher 3 coisas, eu consiga lembrar. Do que eu lembrar de todas as coisas. Então, por exemplo, eu estava lá no parque e falei assim, bom, agora eu vou pegar 3 coisas e gravar essas 3 coisas, fechar os olhos e relembrar isso. Então eu peguei e visualizei uma árvore com umas folhas pontudas, uma placa laranja lá no fundo e um menino com uma camiseta vermelha mexendo no celular. E aí eu fechei os olhos. Bom, o que eu lembro? Eu lembro do menino com a camiseta vermelha mexendo no celular, a árvore pontuda e a placa laranja lá no fundo. Tá, lembrei disso. E passei, continuei ali a minha caminhada, o meu exercício, a minha atividade física ali e tal. E fui fazendo isso algumas vezes. E aí eu entendi que, de alguma forma, aquelas imagens ficaram na minha cabeça. Depois de eu ter passado e depois de ter passado um tempo. E tanto ficou que eu lembro dessa imagem muito forte na minha cabeça até hoje, assim, isso já faz um tempo. E aí eu comecei a praticar isso. Praticar nos lugares que eu estava, não toda hora, todo momento, mas sempre que eu lembrava, eu comecei a fazer isso algumas vezes. E de alguma forma, a minha mente começou a focar mais. A estar no estado presente, porque a gente entra também no estado presente. É como se a minha mente tivesse poluída de informações, de mensagens, de pensamentos, de pressão comigo mesma. Tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo, tem que fazer aquilo. E eu não prestasse atenção no meu momento presente. E é por isso que eu não gravava as coisas. E também não tinha o hábito de gravar. E também não tinha o hábito de registrar imagens. Eu nunca tive uma memória fotográfica. Eu sempre tive muita memória sensorial, corporal. Então, eu conseguia marcar posicionamentos, eu conseguia marcar falas de acordo com os meus gestos.
mas eu não tinha uma memória fotográfica, sabe, de imagens muito forte. Isso sempre foi uma questão pra mim. E aí eu fui entendendo que a minha mente ficava nesse estado presente. E esse estado presente é como se eu fizesse uma meditação ou silenciasse a mente por alguns segundos e quando eu abrisse o olho, eu enxergasse diferente. Tipo, é como se as cores saltassem mais e tudo ficasse mais vibrante. E aí é como se a poluição da nossa mente saísse da frente, né? Poluição ali de pensamentos, de preocupações. E é como se eu visse a coisa de verdade. Eu estivesse ali prestando atenção no ambiente em que eu estou, ou que eu estivesse e tudo mais. Então, isso começou a melhorar essa coisa da imagem. As imagens começaram a vir com mais facilidade. Claro que isso é um treino, claro que isso é um hábito, e quanto mais você treinar, mais as imagens começam a vir com mais frequência, com mais facilidade, com mais fluidez. E aí, automaticamente, você consegue se concentrar no texto e trazer essas imagens mais fluídas. Então, de alguma forma, é como se a minha mente não tivesse treinada para aquilo. E por isso, ela não consegue ser ágil nesse aspecto de criar as imagens. Eu tenho outras memórias, outras formas de memorizar as coisas. Mas essa eu sentia dificuldade e que é muito importante, é algo que a gente precisa ter porque é como se isso alimentasse muito a nossa confiança e trouxesse as imagens com mais agilidade, com mais rapidez. E a gente conseguisse ali mergulhar mais profundamente na situação do personagem, na situação também ou de algum texto que você tenha que lembrar e memorizar. Então isso começa a ficar mais potente e vir com mais organicidade, com mais facilidade, mas isso é uma prática, a gente tem que treinar sempre. Então, essa é a minha dica de hoje. Eu espero que tenha te feito refletir, te dado algum insight. E se você praticar isso, coloca nos comentários o que você achou, o que você sentiu com relação a isso. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.